Hoje eu estou com um grande amigo aqui. A nossa amizade é de longo tempo, né? E eu falo com ele que o mais importante não é o que ele representa na nossa família, né? Mas é o que ele representa na família brasileira, como profissional de ponta que ele é, considerado um dos maiores profissionais da área dele no Brasil. E nós atravessando um momento onde a nossa safra de grandes profissionais tem deixado muito a desejar, né? Eu queria que você falasse seu nome, sua profissão, e vamos começar a conversar um pouquinho hoje, né? Meu nome é Richard Lima, sou arquiteto, já tenho alguns aninhos de formado. Você tem que falar, não pode, essa você não pode esconder, não. Eu não posso esconder, tenho só 50 anos de formado. As coisas a gente quer, né? Passar para uns 25, mas eu vou lá para meus 50 já de formado. Já fiz muita coisa, fiz muitas obras, trabalhei em outros grandes projetos, Mineirinho, um dos projetos meu, e outras coisas mais, mas eu mexo mais com residências. O motivo da gente estar aqui hoje, gente, é o fato de eu ser engenheiro, né? Vou falar mais um pouquinho do Richard na nossa família. O Richard é meu cunhado, né? E um dia eu vim com minha companheira passar um final de semana aqui, ainda não conhecia, e eu entrei nesse lugar maravilhoso, que é essa casa do Richard. E eu queria hoje estar no ar com vocês. Nós fotografamos a casa toda, o Richard tem um grande site na internet, e nós vamos disponibilizar esse trabalho, essa performance dele de arquiteto aqui nessa casa. Aqui embaixo nós estamos sendo entrevistados, fazendo a nossa entrevista aqui no ateliê, né? O Richard também é pintor nas horas de lazer dele, né? Um pintor que tem uma obra muito interessante, né? Então eu queria que você contasse a história dessa casa, como é que começou, né? Porque não era essa casa, isso aqui em Ouro Preto foi um lugar de destaque, depois é um lote com uma frente, né? Que pra gente engenheiro... Uma porta e uma janela. Né? Uma porta e uma janela. Uma isso aqui porta era e uma janela. Local em que ficavam as pessoas que vinham rezar isso há muito tempo. As duas laterais da minha casa é de taipa de pilão. Deve ter mais ou menos uns 50 centímetros de terra socada. Quando eu comprei a casa, não tinha essa parte aqui onde nós estamos, foi só para provar do patrimônio. Levou uns tempinhos, mas aproveita, tudo completamente legalizado. Eu queria que o Richard explicasse para a gente, porque aqui em Ouro Preto nós temos a força da lei, né, de termos que não desfigurarmos a cidade, né, e essa dificuldade ela existiu por quê, Richard? Por causa de muita gente que não repara e não procura manter a energia da época. Então o mesmo estilão é o que eu fiz questão de fazer. Essa metade dessa casa tinha que ser inferior à parte da frente, para não entrar em destaque para quem passa na rua, e outras virgulazinhas mais dos problemas aqui de Ouro Preto. Mas eu dou nota 10 pela exigência do patrimônio. Ok, no final a exigência foi perfeita. Foi perfeita. E na realidade ficou essa casa maravilhosa, né? E eu queria que você começasse com a fundação, Richard. Como é que você fez, né? Eu estou falando com o Richard tomando essa liberdade pelo fato de eu ser engenheiro civil, né, e militar nessa área há muitos anos, né? E isso para nós engenheiros, quando você chega numa cidade igual Ouro Preto, você fica meio assustado, né? Você vê aqui, hoje a gente tem 2 andares na casa, ainda temos ainda um sótão, né? O trabalho que eu fiz aqui foi apenas manter a parte externa da casa. E a parte interna eu fui colocando as proporções dos dias de hoje. Porque antigamente era o pé direito de 4 metros de altura. E hoje, nos dias de hoje, como era uma reforma, fui dividindo em lugares pequenos. E nesse acréscimo que eu fiz para o fundo, em que eu fiz um ateliê na parte inferior, e na parte de cima eu fiz 2 quartinhos com 2 banheirinhos. Esse que era para ser meu ateliê, depois eu transformei também ele mais um quarto também. Porque a gente tem sempre uma equipe de amigos que para cá nós viemos e fomos adaptando assim para ter sempre um alojamento. Que eu gosto sempre quando vim para cá, justamente são 8 pessoas, que é o símbolo que eu gosto muito, é o 8 deitado, que é o infinito.
E é interessante isso, né? Você conseguiu 4 suítes nesse lugar, né, Richard? 4 suítes. Uma coisa impressionante quando a gente olha. Classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. É interessante isso, porque o Richard tem uma tese que nós já discutimos, né, que ela hoje muitas vezes deixa a desejar, até a nossa própria cidade, né, a construção do ambiente da cidade, da funcionalidade da cidade, muitas vezes deixa a desejar, né? Explica de onde vem essa ideia sua, Richard? Porque o Richard, dentre outras coisas, né, ele foi batizado pelo reverendo Rubem Alves, né? Então eu falo que é um cara que tem muita linha, né, vem de Lavras, né, foi atleta, né? Que história é essa, né, Richard, de você ser esse arquiteto que cuida tão bem da funcionalidade dos seus projetos e dos ambientes, né? Que é esse show maravilhoso que você dá nessa casa, né? Eu fui batizado pelo reverendo Rubem Alves, na época eu era presbiteriano. Eu estava já com 21 anos, que eu não fui batizado, porque minha mãe falou que eu queria escolher a minha religião. E hoje eu sou espiritualista, depois de ser batizado pelo Rubem Alves. Mas não tem que reclamar da vida, não. Agradeço muito os meus amigos do segundo plano. Mas aqui na casa foi justamente um espaço de convívio. É uma coisa que eu vejo como arquiteto que, principalmente nos dias de hoje, a sala de visita é a cozinha. É onde todo mundo sempre tem um fazendo alguma coisa, conversando, batendo papo. Então, a parte de entrada da minha casa é uma sala de visita, refeição, cozinha e um lugarzinho do café. Depois, dividida nos outros 4 quartos, 4 suítes. Só isso, minha casinha. Então, quando você pensa então nesse ambiente, né, Richard? Quando você pensa nessa funcionalidade, né, que a arquitetura, de uma maneira geral, deveria privilegiar esse conceito tanto, né, com tanta ênfase, né? O que você tem a dizer para os arquitetos jovens a respeito disso, né? Você deu uma risadinha aí. Aos arquitetos jovens, que eu chamo observação. Aprender a observar. Só entre pausa para os arquitetos. Cheguei para uma estudante de arquitetura que já estava sentada numa mesa fazendo uns trabalhinhos, uma reforma aqui em Ouro Preto. Aí, conversando com ela, estudante de arquitetura, eu perguntei sempre, olha para o teto. Ela olhou. Eu falei assim, qual que é o piso? Eu não sei. Pois é. O arquiteto tem que aprender a observar os detalhes todos. Você está aqui há 6 meses. Instância, né? Você está aqui há 6 meses e ainda não sabe o piso em que você está pisando. Segundo o dono do imóvel, que é o doutor Ricardo Pereira, mudou a filosofia dessa menina. Justamente no exercício de observar as coisas. Então você acha que o que é funcional e o que é estético, o que é ambiente, né, é fruto de observação mesmo, né? Colocar dentro do meu computador as informações das coisas que eu gosto, do que eu aprecio, do que eu observo. Porque, na realidade, é o que eu converso hoje em dia, nós temos que reprogramar os nossos computadores. Eu fiz um curso de aprender a ouvir, se comunicar e fazer projetos de vida. Um curso que mudou a minha vida. O primeiro teste que me deram, puseram uma coisa na minha mão assim, tenta largar. Eu larguei. A pessoa, se eu não mandei você largar, tentar não existe. Quantas pessoas se conhecem tentando emagrecer, tentando parafusar? Você não coloca a sua energia no seu projeto. Esse curso que eu fiz já tem uns 30 anos e mudou a minha vida todinha. Eu acho interessante sua casa, né? Depois a gente vai mostrar isso para o nosso público, né? Essa sua magistral colocação do verde e do vermelho, né? Coisa tão portuguesa, com certeza, né? Como é que esse jogo seu com as cores, e você como pintor também, você tem isso muito bem desenvolvido, né, Richard? Eu fico pensando... Não sei explicar. Não tem explicação. Essa né? eu não sei explicar, meu verde e meu vermelho. Que fica lindo, né? Não sei. Quando eu fiz a fachada da casa e pus vermelho, o patrimônio veio reclamar que não tinha vermelho no colonial nosso. E eu dei como desculpa, não, eu pintei vermelho porque vai bater sol e vai... Então ele vai queimar e vai mudar um pouco a tona. Mas não mudou não, porque tá no bate-sol na frente. Hoje, né? Então, na realidade, você acha que isso é muita intuição, né, Richard? Intuição. Isso, na realidade, parece que é uma história que a gente carrega,
a longo tempo, né? Você tem até uma história, eu vejo aqui a sua casa, né? Você fez as vigas, né? Os escoramentos, né? Com madeira, né? Que é até um privilégio hoje em dia, a gente nem consegue mais esse material, mas né? na época era assim Mas que na se época fazia. era assim que se fazia, né? Assim que se E a fazia. gente como engenheiro, acostumado com concreto, né? A gente praticamente não vê concreto aqui nessa sua casa, né? Quando você pensou isso, o que você tinha, logicamente, a madeira disponível? Fiz depois adaptação, principalmente no piso e umas placas de cimento. Porque aqui é úmido demais. Essas placas de cimento estão acima do chão, uns 10 centímetros, para que a umidade não suba. Ah, tá. Você deixa Então ali são pequenos detalhinhos que a gente vai colocando, que a gente vai observando. Outra coisa também, até as próprias janelas aqui foram de um empreiteiro que fez para uma casa, mas eles empenaram demais. Os caras tiraram para jogar fora, eu peguei e fiz minha casa aqui com elas. Interessante, nós vamos dar nesse nosso trabalho também um close da sua casa em Belo Horizonte, né? O Richard tem a moradia dele no bairro Funcionários ali, e era uma casa dele já de longo tempo, né? E uma casa de 2 andares, tendo a garagem no nível da rua, né? E você fez uma obra de arte lá, né, Richard? Você traz pra gente porque eu chego como engenheiro, acostumado com alvenaria, né? Eu ainda sou da velha guarda, eu já tenho 63 anos, vou fazer agora, né? Então a gente é acostumado com alvenaria, com paredes de acabada de 15 centímetros, as paredes laterais externas com 20 centímetros, né? 2,5 centímetros quando a gente é bom de serviço, de argamassa, né? Então essa dificuldade construtiva toda, né? E hoje a gente com essa gama de materiais que a gente tem, né? Conta para nós que filosofia é essa que você usou na sua casa em Belo Horizonte? Praticamente reprogramar umas coisas nos dias de hoje. Por exemplo, a minha casa, eu fiz uma mureta de uma varanda lá, só com peças de vidro temperado que já foi usado. Reaproveitamento de material. Reaproveitamento. Então fiz um trabalho de reaproveitamento de uma porção de coisas. Porque você vê hoje, por exemplo, e muita divisão onde eu fiz um elevadorzinho, quer dizer, elevador ser praticamente um monta-carga que pode ir com uma pessoa da garagem para o segundo pavimento. Que foi, inclusive, projeto seu, né? Você projeto construiu meu. o Então, elevador? Fui reduzir minha casa, que sou eu e minha esposa. Nós dois, eu tinha uma casa muito grande, onde na parte de baixo era meu escritório de arquitetura. Mas depois que apareceu um negocinho desse tamanhozinho, assim, chamado computador, acabou o nosso escritório. Então fiz só uma saletinha no segundo andar. A prancheta hoje é lá o nosso que é a prancheta, AutoCAD, desenhar, tinta, hoje acabou tudo isso. E hoje a gente chega a uma certa idade que eu prefiro passar o serviço para outros, porque a metodologia varia com uma velocidade tão grande, para eu que já passei dos 70 e tantos, não consigo mais captar essas novidades da computação. Mas enfim. Então, quando eu cheguei na parede lá em cima, olhei e falei assim, Maurício, eu não estou entendendo. Por que você não fez uma laje aqui, né? Antigamente a gente ia discutir o problema da segurança em Belo Horizonte, íamos defender tese, né? E você fez daquele jeito lá, conta isso para nós, o que é isso? Não, era uma varanda que eu tinha, que era coberta com um plástico mais rígido. Entrei com gesso por baixo, está minha sala lá, minha cozinha, tudo pronto lá. Porque dentro do meu ponto de vista, que nessa casa eu já tenho, sala de visita é a cozinha. Porque nós homens ainda vamos para a cozinha. Porque as mulheres de hoje... Não vão mais para a cozinha. O que é isso? Vamos para o restaurante. Eu estou falando mal das minhas meninas, não. Não, sem dúvida, né? Richard, eu queria que você falasse do seu filho agora, né? É interessante a história de um dos filhos do Richard, e que também seguiu os caminhos do pai, né? E onde está seu filho? Como é que ele trabalha? Como é que meu filho formou a ponte aérea que ele tem no Brasil hoje pelo computador, né? Que negócio que história é essa? Meu filho é arquiteto também. Ele, a mulher dele, a mulher também é arquiteta. Se mudou para Montreal, no Canadá, e trabalha numa firma de engenharia daqui. Ficou fichado aqui, morando no Canadá mais um ano.
Como eles pediram para ele voltar mais tempo aqui, ele não quis estar lá, mas ainda faz trabalho para cá. E hoje tem o computadorzinho, né? Tudo via computador. Tudo né? via computador. É que nós devemos que ver e nos adaptar e reprogramar nossos computadores para o dia de hoje. Uma porção de aprendizados foi passado pelos nossos pais, pelos nossos avós, tem que ser reprogramado. Quer dizer, hoje nós temos que rever a nossa grade de matérias que estudamos, ver a nossa percepção da escola, né, Richard? Qual o conselho que você daria para as universidades brasileiras, as faculdades de engenharia, no nosso caso mais específico, né, de arquitetura? Um conselho assim mais curto, mais sábio. O Richard deu aula há muito tempo na UFOP, né? Deu aula em várias escolas, faculdades. E aqui em Ouro Preto, eu acho que os alunos devem aprender? É ser profissional. Tomar cultura daquilo que está fazendo. Conhecimento na sua área específica. Conhecimento na sua área. E estudar, estudar, estudar. Eu, quando fiz vestibular, vim do interior de Lavras, eu estudava das 7 ao meio-dia, de 1 às 6 e de 7 à meia-noite. E domingo eu não pegava no livro. Os meus colegas de República me chamavam de vagabundo. Agora hoje, isso foi para fazer vestibular, hein? E na escola de arquitetura só tinha 35 vagas. Eu passei em 7º lugar. Nós temos que voltar àquele belo comportamento de voltarmos a estudar. Voltar a estudar. Não é nem estudar, é aprender a fazer uma coisa bem feita. Não é só ficar com o livro na mão, não. É buscar as vírgulas. Entrar dentro do processo. Mas o mais importante que eu posso falar hoje, pelo meu livro de vida, é que todos nós viemos neste planeta com um projeto de vida. Se nós não quisermos trabalhar, não sentir cansaço do que fazemos, fazer aquilo que está dentro do nosso coração. Você nunca vai sentir cansaço de passar 2 noites fazendo um projeto, se você gosta daquilo. Agora, se não gostar, com 1 hora você já está chateado. Já entra no tédio, né, Richard? Eu estou aqui diante do verde da sua casa, né? Com esse vitrô aqui na frente, né? Eu olho assim e falo assim, puxa vida, que projeto é esse, né? Que cuidou bem da entrada da casa, da fachada da casa, da divisão do ambiente da casa, da funcionalidade da casa, né? Do lado estético da casa, né? Que hoje é tão importante na nossa saúde do dia a dia, né? Na nossa vitalidade, né? Eu queria te parabenizar. E eu queria, em última instância, que você falasse, resumidamente, o dia de oração na sua casa, né? Porque eu vejo hoje as pessoas, muitas vezes, não interessa qual que é o credo da pessoa, qual que é a crença da pessoa, né? Jamais deveríamos ser fundamentalistas, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem da oração, que às terças e quintas, né? Às terças e quintas. Você tem esse encontro lá de muitos anos. Eu queria que você falasse para o pessoal rapidinho. Mais ou menos 30 anos que eu faço isso. Eu que era presbiteriano, passei espiritualista. Então nós estamos em posições de mão lá, como se fosse assim um passe magnético. Toda terça e toda quinta. Já tem uns 30 anos só que eu faço isso. Começa às 7 e vai até às 9 horas da noite. E sempre terminamos para férias, dia 15 de dezembro, e voltamos na primeira terça depois do Carnaval. Essa que é a nossa meta de espiritualidade. E é interessante, né, Richard, te conhecendo, né? Nessas horas a gente muda nosso projeto de vida, né? A gente entra em contato com coisas tão importantes, né? Que é esse saber, né, universal, né? Então eu queria que você deixasse a mensagem final para o nosso público. A mensagem individual que me veio agora, eu virei o rosto. Este tapete é de Augusto Deguar. Era um grande amigo meu, que mexia com essa obra. Eu quero deixar bem claro essa beleza que está aqui. Eu acho que é isso e muito obrigado. Agradeço a você por esse trabalho.
esse Tá. momento. Seu telefone com o 31 e o 9 novo, né? 031 99976 6338. Gente, o Richard é um cara acessível, professor, né? Um didata na sua área, né? Trabalhando até hoje, né, Richard? Hoje nós marcamos com o Richard aqui em Ouro Preto, porque ele veio ver um projeto de uma mudança aqui de um Pousada hotel, do Mondego. de um grande amigo dele, né? Então é um arquiteto em profunda e continuada atividade, né? Progressiva. E é isso aí, eu queria te deixar um abraço. Bom demais. Obrigado. Te conhecer, queria agradecer o Marcelo, agradecer a casa, essa beleza, nós vamos publicar isso para o mundo inteiro. Um beijo no coração de todos. Obrigado. Obrigado a todos.